Tem jogo que já nasce esquecido. Terranort Heroes of Descent saiu no PC Gaming Show Shadow Drop e em 3 dias juntou 63 análises na Steam. 63. Isso não é um lançamento, é um desaparecimento. E o pior, o jogo não é ruim. O combate é excelente, o cooperativo é exatamente o que muito grupo de amigos está procurando. As ideias estão no lugar certo. E tem mais, o jogo está completamente legendado e com interface em português. Isso é raro e já devia ter chamado mais atenção. Mas ninguém está falando dele. E isso devia te preocupar, ou te deixar curioso. Porque às vezes um jogo esquecido não é um jogo ruim. É só um jogo que ninguém soube apresentar direito. A pergunta que fica é: Terranort é uma joia escondida ou só mais um jogo que o mercado deixou para trás? E principalmente, ele é para você? A campanha tem 20 masmorras, divididas em 4 capítulos. Cada missão dura entre 30 minutos e 2 horas. É o que o estúdio chama de One Night Mission. A ideia é juntar 3 amigos, entrar, resolver, sair, sem compromisso de meses. O cooperativo online suporta até 4 jogadores, com drop-in no meio da missão. As fases podem ser rejogadas com heróis diferentes e isso desbloqueia novos diálogos. O jogo se passa no universo dos RPGs de mesa Descent, mas você não precisa conhecer nada da lore para entender a campanha. Só que aí você termina a primeira missão e percebe uma coisa. As masmorras são corredores. Corredores com baús ocasionais que se desviam do caminho. É duro dizer isso, mas não é injusto. Em poucos minutos você entende o padrão. Anda, resolve um puzzle, luta, abre um baú. Repete. Se você está acostumado com Baldur's Gate 3, onde uma porta fechada pode levar a uma dungeon inteira que você nunca veria de outro jeito, aqui a porta está lá para você abrir e seguir em frente. Toda vez que o jogo me tirava do combate e me colocava num corredor, eu queria voltar para a batalha, porque quando o combate começa, o jogo muda. Muda tanto que parece feito por outra equipe. Cada personagem tem 3 ações por turno. A ordem é por iniciativa individual, não por time. E o sistema brilha em 3 coisas: posicionamento, elevação e os Synergy Attacks. Os Synergy Attacks são ataques combinados entre personagens. Você posiciona 2 heróis, ativa a habilidade certa e o dano é devastador. Isso recompensa pensar o time como uma unidade e não como 4 indivíduos. Depois da terceira missão, eu já estava esperando o próximo combate. Não pelo loot, não pela história, pelo combate em si. Os cenários também interagem. Tem masmorra em que você precisa acender braseiros mágicos com feitiço de fogo para impedir que inimigos continuem surgindo. Isso coloca uma camada de prioridade que vai além de bater. O combate é excelente. O problema é que quase tudo o resto existe apenas para levar você até o próximo combate. E isso cobra um preço. Os personagens são 8. O guerreiro tanque, o mago anão, a clériga, o ladino. Se você já jogou qualquer RPG de fantasia, já conhece todos eles. São arquétipos puros, sem grandes surpresas. E o sistema de progressão tem uma contradição que me incomoda. As habilidades dos heróis são encontradas em baús durante as missões. Até aí, nada demais. Só que essas habilidades são fixas para cada personagem. Você não pode trocar, não pode vender, não pode escolher uma build diferente. Isso levanta uma pergunta simples. Se a habilidade é inerente ao herói, por que ela está num baú? Por que não está na árvore de skills desde o começo? É o tipo de decisão de design que parece não se decidir entre ser um RPG de loot e um RPG de classe fixa, e fica no meio do caminho. A apresentação visual é um ponto positivo. O estilo isométrico é detalhado, mas o que realmente chama a atenção são as cutscenes de missão. Elas usam um estilo de vitrais animados, como aquelas cenas de contar histórias de Dragon Age Inquisition. É bonito e dá personalidade para o jogo. A performance é sólida, 60 quadros por segundo, nos consoles. E um acerto enorme é a fluidez no controle. O jogo foi pensado para gamepad. A interface é limpa, a transição de teclado para controle é suave. Para um gênero que normalmente sofre no joystick, Terranort acerta onde muitos erram. Agora vamos ao que realmente importa. Para quem é esse jogo? Terranort Heroes of Descent é, acima de tudo, um jogo para grupos de amigos. As One Night Missions, o cooperativo fluido e o combate tático acessível fazem dele uma das melhores opções do gênero para uma noite de jogo descontraída. Se você tem 3 amigos e quer um jogo para jogar junto, sem precisar marcar sessão todo fim de semana por 6 meses, Terranort é quase perfeito. É também um jogo para fãs do universo Descent que sempre quiseram ver Terranort ganhar vida no digital. A adaptação é fiel e respeitosa. E é um jogo para quem nunca jogou um RPG XP e quer uma porta de entrada sem complexidade. Mas não é um jogo para quem busca história.
A narrativa é funcional, mas jogadores de RPG não vão encontrar muito aqui. Os personagens não se desenvolvem fora das missões. Você não cria vínculo com eles. É difícil se importar com um time que você só vê em combate. Não é um jogo para quem quer liberdade. A linearidade é a regra. A demo de fevereiro já deixava isso claro e a versão final não mudou. Não é um jogo para quem espera profundidade. A simplificação que torna o combate acessível remove camadas que os fãs de RPG tático procuram. A magia do gênero se perdeu no processo. E o preço é um capítulo à parte, porque a situação no Brasil é bem desigual dependendo da plataforma. No Xbox, ele custa R$ 79,95, um preço bem honesto para um lançamento. Na Steam, a situação é ainda melhor. O preço cheio é R$ 70, mas o jogo está em promoção introdutória com 15% de desconto até 21 de junho. Sai por R$ 67,15. Se você for comprar no PC, a janela é agora. Agora, no PlayStation, prepara, R$ 199,50, praticamente R$ 200. O mesmo jogo, o mesmo conteúdo, o mesmo lançamento. É uma diferença brutal que não tem justificativa clara. Se você joga no PlayStation e está pensando em pegar Terrinoth, sinceramente, espera uma promoção. Esse preço não faz sentido. No fim, Terrinoth Heroes of Descent não é uma joia escondida. Ele é um jogo bom que foi lançado para o público errado e num mercado que não soube apresentado direito. O combate é forte, o cooperativo é redondo, mas a linearidade, a falta de ambição narrativa e o abandono de qualquer profundidade fora da batalha fazem dele um jogo que só brilha em grupo. Se você tem os amigos certos e a plataforma certa, vale, especialmente na Steam ou no Xbox. Se você joga sozinho ou se a sua única opção é o PlayStation por R$ 200, a resposta honesta é, deixa passar. Porque o que faltou aqui não foi qualidade, foi timing, foi ambição, foi alguém que soubesse vender o que esse jogo realmente é. E às vezes, isso basta para um jogo desaparecer. Agora eu quero saber, você acha que Terrinoth desapareceu porque é ruim ou porque ninguém soube vender ele? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo. I'm up. Clear the way.